E aí, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos começando mais uma live aqui de aquecimento para Dunamis Com, então sejam bem-vindos. A gente está dando uns minutinhos para o time entrar, já a gente começa, então essa é a nossa segunda live. Semana passada a gente falou sobre a origem do mal, foi um tema super quente, onde a gente falou também da entrada do mal, não apenas a partir do pecado original, mas falamos sobre a queda de Satanás, nós falamos sobre a entrada e o primeiro pecado antes de atingir a humanidade, e aí avançamos um pouco nessa construção para entender sobre o pecado original, a queda da humanidade, mas nós também falamos um pouquinho sobre o plano de redenção, e hoje nós temos uma live super especial para falar sobre o reino de Deus. Então, antes da gente começar, eu queria te fazer um convite para enviar esse link para 3 pessoas, para que a gente possa compartilhar e impactar o maior número de pessoas possível, porque eu tenho certeza que vai ser uma live bem edificante, o conteúdo tá bem relevante, então eu tenho certeza que vai impactar positivamente vocês. A gente está dando mais uns minutinhos para o time terminar de entrar, então dá tempo também, se você não pegou, para pegar papel e caneta, porque vai ter muita referência bíblica aqui, então todas as lives elas estão sendo num estilo aula, então a ideia não é que aqui seja como um culto ou uma pregação, mas a ideia é que a gente seja bem didático num aspecto de aula mesmo, trazendo bastante conteúdo, então vai ser legal se tiver papel e caneta para anotar bastante referência e bastante informação relevante que vai ter, e até para você provar de tudo aquilo que tá falando, porque a ideia não é que essa live seja a minha percepção, mas sim o que a palavra de Deus diz, então não é o que o Vitor acha, mas é o que a Bíblia diz, porque a minha opinião não vale nada. O que vale é aquilo que está escrito. Então é muita forma onde a gente vai tratar aqui hoje. Então se você está chegando agora, já corre, pega papel e caneta enquanto o restante do time entra aqui na live. Se você já pegou o seu papel e caneta, então eu te recomendo que você compartilhe essa live com 3 pessoas, para que as pessoas possam participar com a gente. E é importante saber que essa é uma live da ADM Church que está acontecendo no meu perfil pessoal, porque a gente ainda não atingiu mais de 1.000 seguidores na política do Instagram, que a gente só pode fazer live acima de 1.000 seguidores. Antes não era assim, a partir de agora então a gente está se adaptando a este novo formato, por isso essa live está acontecendo aqui. Mas todos os anos nós temos uma frente dentro da ADM Church, que são as caravanas da ADM Church, onde nós nos reunimos e participamos de eventos coletivos como igreja, e um deles, e talvez o principal deles, é a Dunamis Com. Então agora faltam quase 29 dias para a Dunamis Com e vai ser um período incrível, então se você ainda não garantiu seu ingresso, depois dessa live eu vou deixar aqui nos stories o link para que você garanta o seu ingresso, e vai ser um período muito rico. Queria compartilhar aqui com vocês um pouco do que a gente já tem de presença confirmada para a Dunamis Com. Então já temos confirmado ali Theo e Júnior Hayashi, nós temos Valnice Milhomens presente na Dunamis Com desse ano, nós temos a Becky Johnson, que é a pastora do Jesus Culture de Sacramento, nós temos Ed Nunes, que é o pastor sênior da Zion Lisboa e também é líder global do Dunamis Greenhouse. Nós teremos o Jesus Culture, então várias das músicas que a gente ouve aí na igreja brasileira, na verdade são do Jesus Culture, como Tu És o Mesmo Pra Sempre, Santo Espírito. Jesus Culture vai estar no Brasil, vai estar presente dentro da Dunamis Com, então só isso já valeria super o ingresso. Nós também teremos Rob Hoskin, que é presidente da Only Hope, então um grupo e uma ação que envia vários missionários ao redor do mundo. Nós teremos também Brandon Corner, que é pastor global da ZL Church. Nós teremos a pastora Tânia Tereza, então uma voz profética para nossa nação, também vai estar presente. Teremos Eli Soares, então todo mundo conhece Eli Soares, é super edificado por essas músicas, também vai estar presente na Dunamis Com. Talvez o que eu mais esteja ansioso ali para ouvir, que é Craig Kinner. Para quem não sabe, Craig Kinner, ele é a voz mais influente de avivamento e movimento apostólico e pentecostal na atualidade. Então ele é PhD em Novo Testamento e é professor na Asbury Technological Seminary. Então se você acompanhou há pouco tempo atrás o avivamento que teve em Asbury,
tem muita conexão ali com Craig Keener, recentemente foi confirmado, então, Dunamis Music, Gustavo Paiva também vai estar lá presente, então vai ser um tempo super rico. Se você não garantiu o seu ingresso, então eu te convido para que você garanta, e a gente vai começando aqui a nossa live de preparação para a DunamisCon. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. E essa live ela vai ser dividida em 2 etapas pelo seu tamanho. Então, o tema do reino de Deus, ele é um tema central na Bíblia, mas ele é bem grande e é por isso que a gente vai separar em 2 temas. Então, hoje nós vamos contextualizar do que é o reino de Deus, e nas próximas semanas a gente vai falar um pouco sobre a cultura desse reino, a gente vai falar sobre o reino de ponta-cabeças, a gente vai falar sobre esse reino nas esferas da sociedade, mas hoje, então, é um plano geral do que é esse reino de Deus, e a gente começa agora. Eu queria começar compartilhando um testemunho com vocês de algo que eu vivi há muitos anos atrás. Então, quando nós ainda éramos novos na fé, nós nos juntávamos com os nossos amigos para orar de madrugada, e eu lembro de uma vez onde nós nos reunimos na casa de um amigo, e durante aquele movimento tinha um amigo nosso que tinha sido convidado, que estava participando lá, e eu senti num determinado momento de orar por ele e dizer: o reino de Deus chegou na sua vida. E quando eu fui impulsionado a fazer isso, eu declarei essas palavras: o reino de Deus chegou na sua vida. Esse garoto, ele caiu no chão endemoniado, todos nós oramos, expulsamos, ele provou de uma libertação. Mas qual era o foco principal que eu queria dar aqui? A mensagem do reino de Deus é uma mensagem extremamente poderosa e é um tema central aqui na Bíblia. Antes dessa live acontecer, então eu gerei uma enquete aqui perguntando sobre qual era o evangelho que Jesus pregava. Eu vi que muitos, e claro, com alguns spoilers, né, mas preencheram ali que era o evangelho do reino, mas também teve gente que preencheu que era o evangelho da salvação, que era o evangelho do perdão, que era o evangelho do amor. Mas a verdade é que a Bíblia possui uma mensagem central a partir de Jesus, que é o reino de Deus. Então, se nós queremos entender qual era o evangelho que Jesus pregava, a verdade é que Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Jesus, ele falou muito mais sobre o reino de Deus do que sobre o amor, sobre salvação, sobre perdão, porque essa era a sua mensagem central. O evangelho do reino era a mensagem central de Jesus, e não que Jesus não falasse sobre amor ou sobre perdão, ele falava também, mas todas essas coisas são contidas na mensagem do reino de Deus. Quando nós falamos sobre mensagem do reino e quando nós falamos sobre esse reino, é importante nós entendermos o que a Bíblia traz ali em Romanos, no capítulo 1, verso 16, onde Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação em todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus e depois do grego. Ou seja, Paulo está falando que o reino, ele é poder e salvação a todos, tanto judeus quanto gregos. Mas é muito interessante nós entendermos que o evangelho do reino, ele não é apenas palavras, mas ele também é poder. E nós começamos então a partir disso a entender que essa era a mensagem central de Jesus. Antes de nós falarmos sobre o que Jesus anunciava sobre o reino, eu quero compartilhar com vocês o domínio do reino. Vitor, o que é isso? Nós precisamos entender, e na última live nós falamos um pouco sobre a origem do mal. Só que eu gostaria de recapitular isso com vocês para entender que o reino, ele possui um domínio. E nós sabemos ali que em 1 João capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz que o mundo, ele jaz o maligno, né? Mas nós precisamos entender que esse não era o plano original de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 28, a Bíblia vai falar sobre o mandato cultural, onde Deus, ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e ele diz: vão, sejam férteis, multipliquem, exerçam domínio sobre a terra. Deus, ele
cria a terra e ele faz toda a criação, nós já falamos um pouco sobre isso, e ele dá essa autoridade ao homem. A Bíblia vai dizer ali em Salmos capítulo 115, verso 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens, e nós começamos a perceber então que o plano original de Deus era o compartilhamento, a criação da terra e a entrega desse domínio, um mandato cultural para que o homem multiplicasse, que o homem cultivasse a terra, que o homem exercesse domínio sobre esse reino. A verdade é que, e nós já vimos isso, o homem pecou, ele caiu na cilada de Satanás, ele desejou ser como Deus e, consequentemente, veio a queda. E com a queda, a entrada do pecado do mundo, e a partir deste momento, a autoridade sobre esse reino, a autoridade sobre esse mundo é entregue nas mãos de Satanás. E é a partir disso, então, que nós conseguimos entender o que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz o maligno. Lá em Lucas, no capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus que reafirma esse entendimento, onde o texto diz o seguinte, eu falei que aqui vai ter bastante Bíblia, então é importante você ir anotando as referências para revisar depois, mas em Lucas capítulo 4 a Bíblia vai falar sobre a tentação de Jesus. Ela diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Verso 5 diz: e o diabo o levou a um alto lugar e mostrou-lhe num relance todos os reinos desse mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dar a quem quiser. Então aqui nós conseguimos entender que o reino ele não foi criado a Satanás, mas que por um período de tempo lhe foi dado com a entrada do pecado no mundo, e ele diz: eu posso dá-lo a quem quiser. Mas no verso 7 ele diz: então se você me adorar, ele diz para Jesus, tudo será seu. Verso 8, Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, ao seu Deus, e somente a ele prestará culto. Então, se nós formos olhar, Deus ele cria a terra, ele no mandato cultural ali em Gênesis, coloca o homem como responsável pelo cultivo. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens, mas o homem peca e entrega esse domínio a Satanás. Mas na autoridade de Jesus e parte do seu plano de redenção foi retomar a autoridade desse reino. E nós vemos isso lá em Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao 15. Olha o que o texto vai dizer. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré e ele foi batizado por João no Jordão. Então ele está pegando o mesmo contexto. Jesus ele foi batizado, ele é tentado por Satanás. Satanás ele se manifesta como aquele que tem a autoridade sobre os reinos da terra. E o texto vai dizer aqui em Marcos capítulo 1. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim saiu da água Jesus, viu o céu se abrindo, o Espírito descendo como pomba sobre ele, e então veio uma voz dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve por 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviram. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus, dizendo: o tempo é chegado, e dizia ele: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, a partir desse momento, Jesus ele começa a pregar o reino de Deus, dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nessa boa notícia. Nós sabemos que evangelho significa a boa notícia ou a boa nova. E qual é essa boa notícia ou a centralidade do evangelho? A mensagem central do evangelho é: o reino de Deus chegou. É por isso que Jesus ele pregava não o evangelho do amor, não o evangelho da salvação, mas o evangelho do reino que carregava todas essas coisas.
A boa notícia do Evangelho é: o reino de Deus chegou. E é isso que marca o início, o meio e o fim da pregação de Jesus. E nós vamos ver isso hoje. Então, se nós sabemos que Deus ele criou a terra, ele entregou ao homem, mas o homem pecando deu essa autoridade a Satanás, nós começamos a ver agora Jesus reestabelecendo, reinaugurando esse reino que nunca devia ter sido perdido como autoridade, dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. E Jesus ele começa a transformar essa história. Ele toma a autoridade que ora era dada a Satanás, dizendo: o reino do meu Pai chegou na terra. Então, se nós formos falar sobre esse reino, e é curioso porque é natural nós falarmos sobre reino e ter uma perspectiva um pouco mais física. Só que se nós sabemos que esse reino veio, eventualmente uma pergunta que surge é: onde esse reino está? E a resposta para essa pergunta vai estar lá em Lucas capítulo 17, verso 20 ao 21, onde nós vemos onde está o reino de Deus. E a resposta é: dentro de cada um de nós. O texto diz o seguinte: certa vez, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. A leitura aqui que eu fiz é na NVI, onde ela traduz essa revelação de Jesus de onde estava o reino de Deus para entre vocês. Só que se nós olharmos para o original grego, que é como foi escrito, o termo aqui é entos rimon, e entos significa dentro, no interior ou no íntimo, e rimon significa vocês. Então o que Jesus estava dizendo é que esse reino ele não viria de modo visível, mas ele estava literalmente dentro de vocês, em vocês, consequentemente entre vocês. Então nós sabemos que o reino ele foi inaugurado por Jesus, e a partir do batismo no Espírito Santo, a partir de confessar e provar um novo nascimento e receber o seu Espírito, a partir de agora, esse reino de Deus passa a estar dentro de nós e nós nos tornamos embaixadores desse reino. Então, o reino de Deus ele não é físico, mas ele é espiritual, concedido através do Espírito Santo que nós carregamos. E é curioso porque quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o contexto de Israel dominado pelo Império Romano, nós entendemos que Jesus era questionado porque eles esperavam um líder militar, porque eles esperavam um rei aos moldes de Davi, mas Jesus ele vem humilde, ele nasce numa manjedoura, ele não nasce recheado de bens, e as pessoas esperavam e diziam: que rei é esse? Quando esse reino virá? E Jesus diz: esse reino ele não é visível, mas ele estará dentro de vocês. Então, se nós pudéssemos recapitular tudo isso, um reino ele foi perdido, mas esse reino foi reinaugurado por Jesus, e a partir de agora ele está dentro de nós. Nós conseguimos ver o conceito do reino e o que ele é, e essa obra redentora de Jesus lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, onde na NVI o texto diz o seguinte: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transpôs para o reino do seu Filho amado, em que nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, e por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus ele realizou a obra completa. Então, se na semana passada nós falamos sobre a origem do mal, aqui nós conseguimos ver com a inauguração do reino de Deus, iniciado por Jesus, que ele nos tirou de um império das trevas e nos trouxe a um reino de luz, mas não apenas em um reino celestial, mas também em um reino terrestre, onde ele nos tira das trevas para a luz através do perdão dos pecados e da reconciliação
do homem com Deus. Esse mesmo texto, na Almeida Corrigida e Revisada, ela diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do amor, em que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, ou o perdão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Então Jesus, ele reinaugura esse reino. Nós vemos que esse reino é a sua mensagem central, não um reino visível aos moldes do reinado de Davi, mas um reino aos moldes do Senhor espiritual em nós, para romper todas as consequências do pecado. Na última semana nós vimos que somos seres tripartidos, compostos de corpo, alma e espírito, onde nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. E o pecado original, ele corrompeu essas três coisas. Corrompeu o nosso corpo com doenças físicas, a nossa alma distorcendo os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas vontades e sentimentos, e também o nosso espírito, separando o homem de Deus. Mas a inauguração do reino de Deus a partir de Jesus reconstrói todas essas coisas, onde ele nos reconcilia com Deus, ele, através do Espírito Santo, nos mostra um caminho a seguir para matar a nossa carne e viver pelo Espírito, e por fim ele nos promove também cura física parcialmente, a gente vai ver um pouco disso na próxima aula, mas também uma cura que virá em plenitude na sua volta. Então, por toda essa obra redentora de Jesus é que nós podemos provar de curas físicas, nós podemos provar de curas na alma, nós podemos provar da transformação dos nossos desejos, não seguindo a carne, mas o Espírito, e principalmente a reconciliação do homem com Deus. É nisso que consiste o reino de Deus. E é importante nós entendermos que esse reino, ele não é meramente uma ilusão ou algo do tipo, mas Paulo, ele exorta ali em 1 Coríntios, no capítulo 4, do 18 ao 20, pessoas que estavam trazendo ensinamentos equivocados para a igreja. E ele vai dizer: portanto, eu suplico que vocês se tornem meus imitadores. Por essa razão eu estou enviando a vocês Timóteo, o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual trará a lembrança de vocês da minha maneira de viver em Cristo Jesus, o que está de acordo com o que ensina por toda parte em todas as igrejas. Olha o que o verso 18 vai dizer. No entanto, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas eu irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então sabereis não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Então Paulo, ele está trazendo quase que um embate aqui, dizendo: eu não quero saber apenas o que eles dizem, mas que poder eles têm. Verso 20, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quando nós vemos toda a trajetória de Jesus, nós vemos Jesus anunciando o perdão dos pecados, nós vemos Jesus trazendo essa redenção, mas nós vemos que Jesus, ele carregava uma mensagem, mas ele também carregava poder. Aqui nós vemos Paulo dizendo que o reino de Deus, ele não consiste apenas em palavras, mas em poder.
Então, se nós formos recapitular tudo que nós já vimos aqui hoje, o homem caiu, mas Jesus ele restaurou esse lugar de habitação, essa autoridade no reino. Nós entendemos que o evangelho que Jesus pregava não era apenas o evangelho do amor, o evangelho do perdão, mas a boa notícia era: o reino de Deus chegou, reconciliando o homem com Deus e dando acesso a essa verdade e a esse poder que Deus nos concedeu através do seu Filho amado e do seu Santo Espírito que habita em nós. Tá fazendo sentido? Vocês estão comigo? Estão conectados até aí? Então, se sim, manda uma chaminha aqui no chat só para eu saber que vocês estão comigo, que tá fazendo sentido, porque agora nós vamos entrar em um outro bloco. Então, nós já sabemos qual era o evangelho que Jesus pregava, nós entendemos o que a Bíblia fala sobre o reino de Deus e nós começamos a ver ali que esse evangelho, ele não era só palavras, mas ele era poder, que ele foi dominado pelo império das trevas, mas Jesus, ele restabeleceu esse acesso através da reconciliação do homem com Deus. E uma dúvida que eventualmente pode surgir é: a que reino nós pertencemos? Se nós nascemos em terra, se nós nascemos da nossa própria mãe, se nós vivemos em um mundo onde nós enxergamos calamidade, como nós poderemos conciliar? Talvez uma das grandes dúvidas é: Vitor, se o reino foi inaugurado por Jesus, por que nós vemos tantas coisas diferentes? Porque onde que a gente se acha em todo esse mapa? Em Filipenses capítulo 3, verso 5, ele vai dizer a qual reino nós pertencemos. E ele diz: pois, como já lhes disse repetidas vezes, agora eu repito com lágrimas, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Salvador Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então aqui nós já vemos um anúncio profético, onde a Bíblia relata que nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu, mesmo que habitemos na terra, nós que cremos em Jesus e não somos como filhos da perdição, nós habitaremos com ele, teremos os nossos corpos transformados, mas já temos uma identidade de cidadãos dos céus. E isso é muito importante de nós entendermos para conectar com a mensagem central de Jesus. Porque eu não sei se você já prestou atenção, mas Jesus, ele traz algumas chaves muito importantes. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, onde ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. E ele conclui: venha o teu reino na terra como é nos céus. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina um plano maravilhoso que é: a essência do Evangelho é trazer a realidade dos céus para a terra. Esse reino espiritual, a partir de agora, ele passa a se tornar um reino na terra. O plano original no Éden da criação perfeita, entregue ao homem, que entregou a Satanás essa autoridade a partir do pecado, agora é reestabelecido por Jesus, e Jesus, ele começa a nos ensinar a orar dizendo: venha o teu reino, assim na terra como é nos céus. E se nós formos olhar para todo o Evangelho, para as cartas, até Apocalipse, nós vemos uma realidade, um reino que vem. É por isso que quando João ele vai falar da cidade santa, ele não diz: nós subimos para o céu a habitar numa cidade santa, mas ele diz: e eu vi descer dos céus
novos céus e uma nova terra, porque o padrão é, nós nos reencontramos com Cristo nos ares, mas novos céus e nova terra descem. Do início da mensagem de Jesus até o fim proclamado por João, nós vemos um plano de redenção que é o reino dos céus na terra. E esse reino, aqui em Filipenses 3:5, como nós acabamos de ler, é o reino que nós pertencemos. E nós não somos apenas cidadãos dos céus, mas nós somos também embaixadores desse reino na terra. E para nós entendermos isso, é importante nós sabermos o papel de um embaixador. Eu não sei se você já pesquisou, se você já se conectou com esse tema, mas o embaixador, ele é uma pessoa que representa um reino, mesmo que ele não esteja em determinado espaço físico. Então, quando nós olhamos para as notícias, quando nós olhamos, por exemplo, para a embaixada americana no Brasil, o que acontece? Esse território, ele está no Brasil, mas ele pertence aos Estados Unidos. Se nós olharmos para a embaixada brasileira na França, por exemplo, aquele território, ele está dentro do ambiente da França, mas ele pertence ao Brasil. Por quê? Porque o embaixador é aquele que representa um reino, um país ou uma autoridade dentro de um território estrangeiro. Talvez você nunca se deparou com isso, mas você, como embaixador do reino, é um representante ou uma autoridade que representa o reino dos céus na terra. E o que um embaixador faz? Então ele representa, ele fala e age em nome de um rei ou de um governo ou de um reino. Ele se comunica e leva as mensagens aos oficiais e a transmite com fidelidade. Também é responsabilidade do embaixador defender interesses e proteger os seus cidadãos daquele mesmo reino ou território. É importante que ele negocie acordos, tratados e mediações, e também o embaixador é aquele que promove reconciliação de paz. Essa não é uma abordagem bíblica, essa é uma abordagem literal da definição de qual é o papel de um embaixador. Um embaixador, ele representa uma determinada nação, um determinado reino em um território estrangeiro. E aí, o que 2 Coríntios capítulo 5 vai dizer? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se tornou novo, pois tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19 diz, ou seja, o que Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20, portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo é que nós lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então eu não sei se você sabia, mas a mensagem do reino é muito superior a um reino que vem, mas ela é uma mensagem dizendo, a partir daquilo que foi inaugurado por Cristo, agora você que foi reconciliado com Deus se torna um embaixador desse reino, um representante do reino dos céus na terra. É aquilo que Cristo nos chama, e consequentemente com toda a autoridade, com todo o poder. E lembre-se do que falamos, o reino não é só palavras, mas poder. Agora, como embaixadores desse reino, como responsáveis por trazer a realidade do reino dos céus na terra, a Bíblia vai dizer, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo um apelo, por amor de Cristo é que nós lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E aqui existe algo extremamente importante. Talvez você está aí e fala, cara, eu tenho dúvida do meu chamado, eu tenho dúvida do meu ministério, eu tenho dúvida daquilo que eu devo fazer. Existe um ministério universal para todos os crentes, e ele está descrito aqui em 2 Coríntios 5, versículo 20, que é, ele por nosso intermédio, a partir do momento que nós somos embaixadores de Deus, nos torna
ministros da reconciliação. Se você não sabia qual era o seu ministério, ou o seu chamado, ou para que você nasceu, a Bíblia diz: o nosso primeiro ministério é o ministério da reconciliação. Independente se você atua em artes e entretenimento, independente se você está na esfera da igreja, na esfera dos negócios, o seu primeiro ministério ou o seu principal chamado é o ministério da reconciliação. Como embaixador desse reino, o seu papel principal é reconciliar a humanidade com Deus a partir da mensagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é um papel de embaixador. Esse é o nosso papel. Então, se nós formos falar de cultura do reino, nós precisamos entender: esse reino foi inaugurado por Jesus. Agora ele nos chama de embaixador e autoridade desse reino para reconciliar o mundo com Deus a partir da obra de Jesus. Tá fazendo sentido? Vocês estão comigo? Então, o que é o reino de Deus? É a mensagem central do evangelho, é a realidade de que Deus reconciliou o homem consigo, é o poder de Deus e a partir de agora é parte das nossas vidas, porque nós somos embaixadores desse reino. Nós pertencemos a esse reino, ao reino dos céus. A nossa cidadania é dos céus e não na terra, mas a partir de agora nós representamos esse reino na terra e trazemos as realidades do céu na terra. Essa é a cultura do reino de Deus. E nós precisamos entender se a mensagem central de Jesus e o evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino, como era a sua pregação. Mateus capítulo 4, verso 16, é quando a Bíblia ali em Mateus, que era um pouco mais metódico, começa a falar sobre o início do ministério de Jesus. Então nós vemos ali em Mateus capítulo 3, o João anunciando o seu batismo, Jesus sendo batizado, no capítulo 4 Jesus sendo tentado, e depois disso a gente começa a ver ali em Mateus capítulo 4, verso 16, o texto dizendo: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra de sombra da morte, raiou uma luz. E a partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aqui eu queria trazer uma ênfase na palavra pregar, nesse anúncio de Jesus. Então nós sabemos que o evangelho que Jesus pregava, a boa notícia é: o reino de Deus está próximo. A partir disso nós podemos ter esse acesso, e esse é o nosso chamado, anunciar essa boa notícia. Mas nós precisamos nos atentar a essa pregação de Jesus. A palavra original do grego usada para pregar aqui é kerisso. Kerisso, ele vem do substantivo kerix, que quer dizer arauto. Então, se você não sabe, um arauto, ele era o responsável por proclamar as notícias de um reino. Quando nós vemos que Jesus ele usa kerisso, então esse era um termo na Grécia Antiga para declarar um arauto oficial que anunciava as ordens de um rei para as demais cidades. Então ele traz também uma conotação de urgência e de autoridade na proclamação. Kerisso não era um anúncio comum, mas uma proclamação solene e autorizada por Deus para falar em seu intermédio. Esse era o estilo de pregação de Jesus, uma pregação kerisso, que carregava a urgência, mas que também anunciava como um arauto, ou seja, como aquele que tem autoridade para falar em nome de Deus de forma solene e para trazer a realidade daquele reino em sua pregação. Ponto importante a respeito disso que nós estamos falando é que
além da pregação de Jesus ser queriçô, além desse evangelho ele ser contido não apenas de palavras, mas também de poder, nós vemos essa transferência de autoridade de Jesus que nos tornou embaixadores, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nos tornou agora agentes desse reino de Deus, embaixadores do reino. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, na grande comissão, ele nos transfere essa autoridade de embaixadores do reino. O texto vai dizer em Mateus 28, do verso 18 ao 20, então Jesus se aproximou deles e diz: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então, relembrando, essa autoridade tinha sido perdida, mas Jesus, ele resgata com autoridade, com poder, inaugurando esse reino. Ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E transfere dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A partir desse momento, Jesus, ele transfere essa autoridade e diz, façam discípulos das nações, batizem e ensinem a obedecer tudo aquilo que eu ensinei a vocês. E aqui é um ponto extremamente importante, porque uma vez que somos embaixadores desse reino, uma vez que nós somos encarregados a trazer essa realidade dos céus na terra, nós também nos tornamos participantes da grande comissão. O que isso quer dizer? É que Mateus 28, do 18 ao 20, é para mim e também é para você. É por isso que quando nós falamos de discipular, discipulado não é só para pastores, mas é para você também. Você é um discípulo de Cristo e deve discipular a partir dos valores do reino. Quando ele fala sobre batismos, a autoridade para batizar não é autoridade para pastores, é para todo aquele que foi alvo da graça de Cristo, que foi salvo e que é embaixador desse reino. Então eu não sei você, mas se você nunca batizou alguém, você tem essa autoridade descrita na palavra, porque a partir da inauguração do reino por Cristo, você é um embaixador desse reino. Percebe o quanto existe palavra e existe poder carregado e concedido a você a partir da inauguração do reino de Deus. Quando nós olhamos ainda para a grande comissão de Marcos capítulo 16, verso 14 a 19, então Marcos ele traz essa mesma situação, ele traz esse mesmo texto, mas ele traz de uma forma um pouco mais completa, onde o texto diz, mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Então 11 porque Judas ele já tinha saído aqui, isso foi após a morte de Jesus e a sua ressurreição, o seu envio final antes de voltar aos céus. Jesus está dizendo, mais tarde ele apareceu aos 11 aqui já ressurreto, censurou a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditavam nos que tinham visto Jesus depois de ressurreto. Verso 15, grande comissão, e disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. 16, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creram. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. E depois de ter falado essas coisas, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, parte da responsabilidade de um embaixador desse reino é batizar, é fazer discípulos, é pregar, mas aqui ele está dizendo que os sinais eles também acompanharão esses embaixadores, que é expulsar demônios, falar novas línguas, se forem envenenados não sofrerão. Ele nos dá
autoridade e poder. Então, se você não sabia, agora sabe. Você, como embaixador do reino de Deus, é autoridade para anunciar as boas novas desse reino, mas autoridade para trazer a realidade desse reino com poder, curando enfermos, expulsando demônios, transformando a realidade da terra na realidade que já existe nos céus. Um reino dos céus que vem para a terra, inaugurado por Jesus. Essa é a realidade do reino de Deus. E aqui no verso 15, quando Marcos está dizendo ali em Marcos capítulo 16, Jesus ele diz: vão para todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Mais uma vez, a palavra usada por Jesus na grande comissão preguem é querisso. Então, se ora, Jesus no início do seu ministério, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que a partir desse dia ele começou a pregar: arrependam-se, pois o reino está próximo. Agora Jesus ele diz: preguem, porque o reino chegou, e preguem a todas as pessoas com a palavra querisso, que é proclamar como um arauto. Então, se você não sabia disso até hoje, eu estou aqui para te dar uma notícia. Você é embaixador desse reino, mas mais do que isso, você é um arauto, que é autoridade concedida pelo rei para anunciar a realidade do reino de Deus, com urgência, mas também com autoridade concedida pelo rei. Tá fazendo sentido até aqui? Então, Jesus ele está dizendo: preguem o evangelho, anunciem o evangelho. Ele restaurou o reino de Deus. Agora ele nos dá acesso a esse reino de palavra, mas também de poder. Isso é o reino de Deus. Essa é a mensagem central de Jesus. Se nós formos falar o que é o evangelho, o que é a boa notícia, a resposta é: o reino de Deus chegou. E ele chegou nos dando autoridade, nos tornando participantes desse reino para trazer a realidade do céu na terra. Então, se nós pudéssemos concluir tudo aquilo que nós falamos, o homem pecou, ele perdeu essa autoridade, Jesus veio, restaurou essa autoridade, inaugurando esse reino inaugurado por Jesus, e colocou você dentro dessa autoridade e desse poder, te chamando para expandir o reino e proclamando como um arauto as autoridades e verdades do reino de Deus. Esse é o evangelho que nós cremos. Então, a cultura do reino, ela basicamente parte do pressuposto de nós entendermos que nós somos embaixadores de um reino presente que já veio, mas que ainda virá em plenitude. E na próxima aula eu vou falar sobre esse reino que ainda vem. Mas hoje nós precisamos entender, assim como nós vimos na semana passada que o homem caiu e entrou o mal, nós vemos hoje Jesus restaurou todas as coisas e mais, ele te tornou embaixador desse reino. E mais, ele diz: a partir de agora vocês são reis e sacerdotes, vocês são autoridades da família real para carregar esse evangelho com palavra e com poder, o evangelho do reino de Deus. Então é nisso que consiste o reino. O evangelho de Jesus o reino chegou. E mais, ele chegou com autoridade, mas ele chegou para você que crê em Cristo Jesus. Mesmo antes de saber todas essas coisas, e conforme eu comentei lá no início, um dia lá atrás eu fiz uma oração para um jovem dizendo: o reino de Deus chegou, e comecei a viver ali Marcos capítulo 16, a grande comissão, dizendo que vocês terão autoridades para expulsar demônios, para falar novas línguas, sem saber o poder que essas palavras carregavam. Um dia eu declarei isso a um jovem, ele caiu endemoniado na nossa frente, nós oramos e ele foi liberto, sem teologia, mas com forte revelação do Espírito Santo e liberdade do Espírito, houve salvação. Percebem o quanto a mensagem do reino ela é poderosa e ela é real.
E aqui nessa noite eu te faço convite. Se você encontrar alguém doente, sabendo que você é uma autoridade, ore por essa pessoa declarando a realidade no reino de Deus. Nós vimos que o homem foi corrompido em corpo, alma e espírito, mas a realidade do reino reestabelece corpo, alma e espírito. Então é por isso que nós podemos provar de curas físicas. Jesus levou sobre si as enfermidades. Então, tem alguém enfermo, declare a realidade do reino sobre essa pessoa. Tem alguém que está perturbado, declare a realidade do reino sobre essa pessoa. Você está submetido a aflições, a dificuldades, declare a realidade do reino sobre a sua vida, porque o reino de Deus é perfeito. No reino de Deus não há enfermidade, no reino de Deus não há corrupção, e essa é uma verdade e um poder que Ele derramou nas nossas vidas, e que a partir de agora, como embaixadores desse reino, nós não só podemos, mas nós devemos usar essa autoridade. Um evangelho que ele sou. A partir de quando nós começamos a entender isso, nós temos mais coragem para orar por cura, para orar por libertação, e a partir disso, nós vemos a manifestação de Deus. E quantas curas nós temos visto ultimamente. Há 2 domingos atrás, uma mulher ela passou em frente à nossa igreja. Ela estava com o ombro com muita dor. A Carol ela orou por essa mulher que estava passando ali. E a mulher ela foi 100% curada e sem dor. Vitor, o que é isso? Vocês são poderosos? Vocês carregam algo muito diferente? Não. Isso é a realidade do reino concedido a Cristo, a nós e também concedido a você. Então, o evangelho e o sacerdócio de todos os crentes vocês são reis e vocês são sacerdotes. Vocês carregam o ministério da reconciliação e são parte ativa na grande comissão. Tá fazendo sentido? Então vocês estão comigo? Basicamente o que nós tínhamos para hoje é essa realidade. O que é a cultura do reino? É saber que nós temos essa autoridade, é saber que nós temos esse poder inaugurado por Jesus e a partir de agora somos participantes, mas também querissô. Nós somos aqueles que trazem a realidade do céu para a terra, embaixadores do reino. Amém? Eu queria te convidar a orar e eu não sei se tem alguém aqui com alguma enfermidade, mas eu sinto do Espírito da gente orar agora declarando o reino de Deus na vida de cada um. Então, se você tem alguma enfermidade ou algo do tipo, nós vamos orar por cura agora. E eu gostaria de verdade que você primeiro fizesse um check. Se você tá com alguma dor, então vê aí de 0 a 10 o quanto você sente essa dor, o quanto que ela te atrapalha, porque nós vamos orar e depois da oração você vai checar e vai entender se você foi 100% curado, se você foi parcialmente curado, e nós começaremos a provar dessa realidade do reino. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa noite e por tudo aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor inaugurou esse reino e o Senhor trouxe essa realidade para nós. Senhor Jesus, nós te louvamos porque nós sabemos que o Senhor amou a cada um e por isso foi fiel até a morte e morte de cruz e nos reconciliou com Deus. E agora nós podemos ser embaixadores do teu reino. É na autoridade de embaixadores do teu reino que nós declaramos o reino de Deus na vida de cada pessoa que está aqui nessa live. Nós declaramos cura física agora no nome de Jesus. Eu declaro o reino de Deus sobre cura física. Eu declaro o reino de Deus sobre a dor de cabeça. Eu declaro o reino de Deus sobre a preocupação. Eu declaro o reino de Deus no nome de Jesus. Nós declaramos sangue do Cordeiro lavando todas as enfermidades agora. Nós oramos por 100% de cura. Nós declaramos no nome de Jesus que não faz parte do reino de Deus a enfermidade. Por isso nós dizemos cessado. Nós declaramos corpo, volte ao seu perfeito funcionamento. Se há alguma disfunção, sistema nervoso, nós declaramos volte ao teu pleno funcionamento. Nós declaramos realidade do reino de Deus no nome de Jesus. Nós oramos por 100% de cura. Nós oramos por restauração. Nós oramos por
céu, na terra. Pai, venha o teu reino, assim na terra como ele é nos céus, no nome de Jesus, e que a autoridade do reino de Deus seja derramada na vida de cada um aqui. Eu oro por batismo no Espírito Santo, eu oro por mudança de mente e entendimento de que cada um aqui é um embaixador do teu reino, uma autoridade do teu reino, aquele que proclama a tua verdade e aquele que vive a tua palavra no nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus identidade de embaixadores do reino, não de órfãos, mas de filhos, não de ovelhas desgarradas, mas ovelhas que foram compradas por um alto preço e a partir de agora fazem parte do ministério da reconciliação. Eu declaro autoridade para entender que podem curar enfermos, expulsar demônios, discipular nações, batizar pessoas e reconciliar os homens com Deus a partir da obra já realizada por Cristo Jesus. Mestre, nós declaramos que nós amamos o teu reino. Mestre, nós te agradecemos pelas curas que o Senhor já derramou aqui. Mestre, nós te agradecemos porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, mas pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós tomamos posse do seu reino e nos posicionamos como pessoas embaixadoras do teu reino na terra, no nome de Jesus, e que isso seja a realidade que nos guia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão comigo aí ainda? Então, anúncios rápidos. Essa é só uma live de preparação para tudo aquilo que nós vamos. Então, só um gostinho de tudo aquilo que nós vamos ver na Dunamiscom. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, então fechando essa live, corre, garante o seu ingresso, porque vai ser tempo de avivamento, de alinhamento, de direção profética. E se você não segue ainda a nossa conta da Além da Margem no Instagram, então começa a seguir. Eu tô fazendo essa live no meu perfil só porque nós ainda não atingimos 1000 seguidores, mas essa é uma live de aquecimento das caravanas da Dunamiscom. Se você já tem o seu ingresso e não tem ninguém para ir contigo, então você está super convidado a participar da nossa caravana em conjunto. Mande uma mensagem na nossa DM, nós seremos cheios de prazer de participar desse momento junto com vocês. E na próxima quinta-feira, então essa foi só uma live introdutória do que é o reino. Na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre valores e princípios do reino de Deus. Nós vamos falar sobre a cultura do reino e entender sobre o que é esse reino de Deus. Nós vamos falar sobre a cultura do reino, o reino de ponta-cabeças, o reino nas 7 esferas da sociedade, e se der tempo, nós aplicaremos ainda os 5 ministérios na visão do reino de Deus. Então você não pode ficar de fora, compartilha com outras pessoas. E agradeço a participação de todos os que ficaram aqui até o final. Foi uma bênção e nós, como igreja, somos muito felizes de tudo aquilo que nós temos construído. Fiquem com Deus, uma ótima noite, e quinta-feira nós estaremos juntos para mais revelação do reino de Deus. Um abraço, até mais.